Bem-vindos, meus queridos, à sétima ministração da primeira lição e última ministração desta lição. Hoje nós vamos tratar da fé. Você vai ver que coisa importantíssima é a fé, como ela vai fazer diferença na sua vida. Vou dar algumas direções agora e depois vamos para a leitura da palavra. Então, nós vamos ter dois textos que vão falar sobre isto. Vamos tê-los agora para frente. Então, a fé é o meio pelo qual impossíveis podem acontecer na sua vida. Eu vou repetir. A fé é o meio pelo qual impossíveis podem acontecer na sua vida. Quando praticamos a fé, agradamos a Deus. Também ela nos capacita a viver a vontade de Deus. E ainda, se nós crescermos na fé, certamente agradaremos a Deus. Então agora nós vamos para a leitura e depois a gente conversa mais. Hebreus, capítulo 11, versículos 1 a 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram um testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Tiago, capítulo 2, versos 14 a 26. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho, Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as tuas obras e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E, de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Bem, agora que você ouviu o texto bíblico, a leitura, eu entendo que ele é extenso, e por isso eu vou destacar algumas coisas, alguns versos, para que você tenha a compreensão, pelo menos em parte, do que é a fé, né? Então, o versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, quem tem fé tem certeza absoluta daquilo que tanto que ele espera, né? E tem condições, pela sua fé, de, vamos dizer assim, defender com toda a convicção de que aquilo é verdade, né? Como se aquilo que ele ainda não tomou posse é real para a vida dele. Então, por exemplo, falar que Deus é real. Nunca ouviu, mas nós temos total convicção da sua existência. E podemos falar disso
com toda a certeza, né, e com toda a convicção. Como um dia estaremos com o Senhor no céu. Nós temos convicção de que no céu ali está Deus, ali está Jesus, ali estão os profetas, ali estão os apóstolos, estão os patriarcas, né? Nós temos total segurança disto. Então isto é a convicção de coisas que não se veem, mas nós temos certeza da existência delas. E isto agrada a Deus, né? E o verso 6 que diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, ou aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então, é aquilo que eu acabei de falar. Nós cremos na existência de Deus. E, para nós, isto é extremamente real. Não tenho que discutir. Deus é real. Embora eu não tenha visto, mas eu tenho convicção de que Ele é real. E tenho outra convicção, né, e essa convicção está afirmada na sua palavra, que é galardoador daqueles que o buscam. E isto é maravilhoso, porque lembra que nós falamos a respeito da oração? Então, galardoador dos que o buscam significa presenteador daqueles que oram a Deus pedindo, né? Buscando, batendo, né? Na porta, batendo em oração diante de Deus, né? E isto agrada a Deus. E Deus certamente não deixará sem resposta aqueles que o buscam, né? E aí, dizer também, quem não tem fé não tem confiança em Deus. É como se Deus fosse mentiroso. Quem não tem fé não acredita na fidelidade de Deus. Deus é fiel à sua palavra. Aquilo que está escrito na palavra de Deus, Ele cumpre. A palavra de Deus se cumpre assim, 100%. Então, quem não tem fé não acredita nisso. Quem não tem fé não acredita que a palavra de Deus é a verdade. E que Deus jamais mentiria, porque senão ele se tornaria servo do diabo. Então, quando Deus diz uma coisa, aquilo é verdade. Não? Mas tem aqueles que não acreditam, então eles não têm fé. Deus é sábio, não? Mas tem aqueles que não acreditam nesta sabedoria de Deus e não confiam nos seus conselhos. Mas ter fé é confiar na sabedoria de Deus. Nós temos certeza absoluta de que os conselhos que recebemos de Deus, eles são extremamente sábios. Não tem nem nada que possa se comparar a esta sabedoria, né? Outra coisa é que quem não crê em Deus, quem não tem confiança em Deus, quem não tem fé, não acredita nas promessas que estão na palavra de Deus. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. A promessa é algo que Deus se comprometeu a fazer. Se Ele diz, olha, faça assim, querido, vai acontecer o que Ele está falando. É a promessa, a palavra dEle, né? Então, suas promessas se cumprem à risca, 100%. Tem uma parte que o Senhor diz que Ele zela ou vela. Ou seja, Ele tem o cuidado de cumprir, de fazer com que aquilo que Ele prometeu se cumpra. Então, nós temos mais de 8.000 promessas na palavra de Deus. Também, os que não têm fé, eles não têm confiança no poder de Deus para resolver todas as coisas. Nós temos delegado pelo próprio Senhor autoridade no nome de Jesus para fazer grandes coisas. Então, se Ele prometeu, Ele tem o poder para realizar. Nós podemos fazer determinadas coisas e isto está apenas limitado à nossa fé. Quanto mais a nossa fé crescer, mais podemos fazer, por causa do poder de Deus que está à nossa disposição. Mas quem não tem fé, não acredita nisso. Quem não tem fé, que significa não ter confiança em Deus, significa que não confia no amor de Deus. E Deus prova o seu amor em Cristo Jesus, que o deu em sacrifício para nos perdoar os pecados, né? Então, queridos, quem não tem fé, meu Deus, perde um sem número de coisas. Você pode alcançar coisas maravilhosas, como eu disse, coisas impossíveis, através da fé. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas este ouvir significa receber a verdade desta palavra na nossa vida. Quando nós compreendemos esta verdade, e esta verdade ela precisa ser haver da nossa parte uma dedicação à leitura, à meditação da palavra de Deus, como nós já falamos lá na primeira ministração. E aí nós vamos para
Tiago, e em Tiago tem alguns versos que eu quero destacar. Diz assim, também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Como é que nós sabemos se uma pessoa é uma pessoa que tem fé, uma pessoa fervorosa? É quando a vida dela, quando os feitos dela, as obras dela, são obras que estão contidas na palavra de Deus. Ou seja, pratica as boas obras. Então, se a pessoa pratica boas obras, ela é uma pessoa que tem, né, fé em seu coração. Ela acredita que fazendo aquilo, Deus vai se agradar. E de fato se agrada. Então, a fé, ela automaticamente faz com que eu faça boas obras. Se não tiver isso, então, esta fé da qual digo que tenho, não existe, ela é morta. Queria ler mais alguns versos, do 20 ao 23, que diz assim: Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Então, Deus ordenou a Abraão, para que entregasse o seu filho, para provar que Abraão amava a Deus. Então foi um teste. E Abraão, lógico, teve uma luta interior, mas pegou o filho e levou para um determinado lugar, uma montanha. E ali ele preparou tudo para sacrificar o filho a Deus, né? E aí Deus deu o livramento, né? Não precisava sacrificar o filho. E aí ele viu, né? Ele provou para Deus que ele tinha fé. E então, o verso 23 diz: E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Então aquela obra, aquela atitude de entregar o único filho, né, que ele tinha, que nasceu na velhice de Abraão, era um filho que, né, maravilhoso, era uma alegria para Abraão. E Deus o requereu e ele ia entregá-lo. Então isto fez com que Abraão fosse reconhecido como o pai da fé. E foi justificado, né? A palavra de Deus fala isso, olha isto aqui. Abraão esta oferta foi recebida por Deus como justificando a fé que Abraão tinha, a prova da fé. E como diz o final do verso, e foi chamado amigo de Deus. Por quê? Porque ele não poupava, mas nem o seu próprio filho, para obedecer a Deus. Então são coisas tremendas. Então, o que é que vai nos fazer andar? O que é que vai nos fazer as boas obras? O que é que vai fazer com que nós, vez por outra, tenhamos que sacrificar momentos de descanso, momentos, né, dias de jejum? Por que teremos que fazer isso? Faremos isso com convicção, naturalmente, que é a vontade de Deus, mas faremos isso porque temos fé de que Deus não nos deixará sem resposta. Então a fé, ela move montanhas. A fé faz com que a gente consiga coisas que nem existem, mas Deus faz. Então, como nós temos uma prova de que o povo de Deus estava, né, prestes ali a ser morto pelo faraó e todo o seu exército, bem do lado do mar, tem o mar à frente e o faraó atrás, não tinha como escapar. E aí Deus abriu o mar vermelho. Isto é a fé. Deus abre caminho onde não existe. Que Deus te abençoe com esta palavra. É algo que realmente você tem a oportunidade de crescer. E quanto mais você crer, quanto mais você largar as coisas pecaminosas, o seu entendimento vai se abrir e você vai alcançar coisas que você nunca tinha imaginado, nem tinha qualquer força ou coragem ou fé, novamente digo, que iria alcançar. Mas é possível. Você vai ver isso nessa caminhada com o Senhor Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe. Quero fazer uma oração rápida. Bendito Deus, nosso Pai, nós te louvamos e adoramos pela tua palavra, que faz com que o nosso coração se encha de fé e assim possamos alcançar coisas que só o Senhor, pela ação do Espírito Santo em nós, fazer com que nós possamos tomar posse. Graças te damos, Senhor, em nome de Cristo Jesus.
Amém. Fique com Deus e Deus te abençoe.